Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui reunidos, né, para recapitularmos aqui o estudo da nossa lição, né? A lição desse trimestre, que é O Grande Conflito, e ela é baseada em nosso livro, né? Um livro da nossa literatura aqui, né, da Igreja Adventista, que é o livro O Grande Conflito. Esse livro, você consegue ele, assim, por muitos meios. Pela internet, você estava até conversando com o Walter aqui hoje, audiobook, né? Então, assim, existem muitas formas e uma forma também de você adquirir esse livro é ir a uma igreja adventista do sétimo dia. Lá, você procurando qualquer uma de nossas igrejas, você vai, com certeza, encontrar alguém ali que vai te oferecer um livro e, inclusive, além de te oferecer, essa pessoa ainda vai querer estudar com você. Porque esse livro aqui, ele não é apenas um livro, ele é um guia para a Bíblia, né? Então, dispensando apresentações aqui, agora nós vamos, dispensando mais apresentações, eu vou apresentar aqui o nosso amigo, nosso irmão Luiz. Seja bem-vindo ao estudo da lição. Bom dia, Maico. Bom dia, Walter. Bom dia àqueles que nos acompanham. Espero que você também se sinta à vontade para participar conosco no decorrer de todos os tempos. A hora que você acessar esse link, que você for participar, que você estude a Bíblia também junto conosco, que você acesse mais a verdade. Aqui nós vamos estudar em defesa da verdade e nós vemos hoje muitas verdades sendo propagadas ao redor do mundo. Cada um diz ter a verdade. Mas aonde está a verdade? Qual é a verdade? Então nós vamos ver que realmente pessoas estudaram e firmaram-se na verdade nesse estudo que nós vamos fazer hoje. Amém. Eu também vou apresentar aqui o nosso irmão Walter, né? E, inclusive, depois da sua apresentação, vou pedir para você também fazer uma oração para nós. Okay. Olá, seja bem-vindo ao estudo dessa semana. É um privilégio podermos juntos estarmos estudando a lição da Escola Sabatina, onde que pela influência do Espírito Santo nós poderemos aprender muitas lições importantes para a nossa vida diária. Então, como o Maico disse, vamos agora orar e suplicar a Deus que Ele nos acompanhe nesse estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, grandioso Criador e mantenedor dos céus e da terra, em Teu nome, Senhor, pedimos para que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, possa nos acompanhar e nos ensinar para que possamos transmitir a Tua mensagem àqueles ainda que não Te conhecem, ó Deus. Derrama sobre nós a Tua paz e as Tuas bênçãos e dá-nos sabedoria dos altos céus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos propriamente dito ao estudo, né? Como eu mencionei, o estudo dessa semana, ele vai se basear nos capítulos 4 a 6 desse livro, O Grande Conflito. E o título vem trazendo aqui, Em Defesa da Verdade. Aí eu já gostaria de lançar uma pergunta para vocês. Você pensa, onde você se encontra, você pensa aí, e também aqui os meus amigos. Em defesa da verdade, mas o que é a verdade? A própria Bíblia, ela diz, né? Cristo é a verdade, né? Então, Deus é a verdade. A verdade não é um escrito, um ensinamento, mas sim uma pessoa, né? A pessoa de Deus. Deus é a verdade. Tudo que provém de Deus é a verdade. Então, a verdade está contida na Bíblia. Então, se ela está contida na Bíblia, a Bíblia fala de capa a capa. O próprio Jesus diz assim, ó, examinais as Escrituras, por quê? Porque são elas que testificam de mim. Então, se a Bíblia fala de Cristo e Cristo é a verdade, a Bíblia fala da verdade. Então, até assim, não corrigindo o Maico, mas acrescentando, né? A lição dessa semana ela está baseada no capítulo 4, 5 e 6 do livro Grande Conflito, mas também baseada na verdade, né? Na palavra de Deus. Então, a gente não vai estudar aqui somente o Grande Conflito, mas a gente vai estudar, acima de tudo, a palavra de Deus, né? Que o nosso intuito aqui não é levar as pessoas para um livro ou para um lugar, mas sim levá-las para a palavra de Deus, que é a verdade. Também faz parte da verdade.
Nós podemos ver então que o livro ele nos leva à Bíblia, né, Walter? Aham. Não a Bíblia ao livro, né? Não, isso. Então, todos os escritos que nós temos paralelo à Bíblia, nós devemos usá-lo para levar a Bíblia. Às vezes você que está nos assistindo tem a dificuldade de estudar a Bíblia. Ah, como que eu estudo a Bíblia? Eu estudo Gênesis, não vale mais o Velho Testamento, só vale o Novo? Não. Então esse livro ele vem para nos ajudar. Ali ele vai levar você a Bíblia aos lugares certos. Mas a única fonte da verdade é a Sagrada Escritura. Sim, né? E o verso aqui que a gente, em todos os nossos estudos, a gente utiliza um verso áureo, que fala, né? Um verso principal para a gente memorizar, né? E o verso, ele já corrobora com o que vocês acabaram de falar. Está lá em João, né? Capítulo 3, 14 e 15, diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, o que é a verdade? É a palavra de Deus, é Jesus, é o Filho do Homem ao que está se referindo o texto aqui, né? Então, todo o nosso estudo, toda essa defesa da verdade, ela é baseada, ela é relacionada a essa verdade que se encontra nas Escrituras e que a verdade também é uma pessoa, né? Como o Walter falou aqui, quem é a verdade? Cristo é a É verdade. Cristo. Né? Cristo falou, eu sou a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós vamos ver no decorrer dessa lição mártires, pessoas que defenderam a verdade. Portanto, o título é, né, em defesa da verdade. E aí nós temos que ir na Bíblia defender a verdade. E hoje nós temos muitas verdades sendo pregadas. Por quê? Porque há estudo da Bíblia fora do contexto. E aí diz que um texto fora do contexto ele vira pretexto. Então, às vezes, você é fiel aonde você está estudando, mas você não está estudando a Bíblia por completo, você não está entendendo ela por completo. Então, nós convidamos você a participar conosco agora no decorrer desse estudo e se aperfeiçoar mais para que você entenda o que é realmente a verdade. Isso. E o início aqui da lição, né, na introdução, ele vem falando sobre a cidade turca, né, Izmir, que foi a cidade bíblica de Esmirna, né? Segundo as profecias do Apocalipse, né, há uma interpretação profética relacionada a essas igrejas, Esmirna aqui que é a principal, e eu já gostaria de lançar uma outra pergunta para vocês. O que o estudo das profecias podem alterar na nossa vida hoje? É muito bom. As profecias, elas não vão fazer que a gente evite de passar por esses tempos que já foram profetizados. Mas elas vão nos preparar para passar por esses períodos, né? Então aqui, nessa lição, por exemplo, fala sobre a perseguição. Então, na Bíblia, tanto em Daniel como no Apocalipse, já vinha falando sobre a perseguição que a igreja ia passar. Então, para que a igreja se preparasse, as pessoas se preparassem para aquele momento. Então, a profecia ela é boa, porque ela vem nos alertando, né, sobre momentos que a gente passa na nossa vida. E também, você fala, mas e se eu vim depois dessa profecia ter sido cumprida? E aí ela vai te trazer o quê, então? A certeza de que aquilo que a Bíblia falou realmente aconteceu. Então, antes ela te prepara para o acontecimento e depois ela te fortifica a tua fé, comprovando que aquilo que a Bíblia disse realmente aconteceu. A profecia tem muitos motivos para ela existir na Bíblia, né? Aumento da fé, preparação da igreja e para a gente também ir compreendendo os dias que a gente está vivendo também. Eu vejo também aqui a profecia como um fortalecimento para nós, o quê? Que a gente viu nas pessoas perseguidas do passado, dos mártires, vamos dizer assim, que mesmo que eles passaram por provações, mas Deus estava presente. Isso mostra o quê? Que o percurso que a gente tem ainda até a volta de Jesus, nós não estaremos sozinhos. Então, quando nós olhamos para as profecias já cumpridas, nos dá uma certeza de que temos um Deus conosco. De que se Deus venceu, se Jesus venceu na cruz, essa vitória é nossa também. Amém. Sim. E a lição aqui ela traz um título aqui, um subtítulo de um dia: Perseguidos, mas triunfantes. Segundo esses estudos que nós temos sobre essas profecias,
como nós temos a certeza de que nós podemos até ser perseguidos, mas como o título diz aqui, nós seremos perseguidos, mas nós triunfaremos em algum momento. A própria profecia que ela fala que vai ser perseguido, ela também fala que eles iriam ser protegidos. Então, a profecia, ela traz um lado difícil, né, que é a perseguição, mas ela também traz um lado de esperança, que alguns iriam perecer, mas muitos iriam ser protegidos, né? Ali no deserto, a profecia diz assim. Então, você estudando a profecia sobre a perseguição, você vê. Deus fala, olha, você vai ser perseguido, mas a igreja vai ser protegida. E a mensagem vai ser levada. Triunfantes por quê? O intuito deles, eles estavam sendo perseguidos por levarem a mensagem. E a mensagem foi levada. Tanto é que chegou até a gente hoje aqui, né? Então, isso é um sinal que deu certo. Deu certo. Então, o legal da profecia é isso. Ela te alerta, olha, vai ser perseguidos, alguns morrerão, né? Mas a mensagem vai ser levada. Muitos serão preservados e a mensagem, que é o mais importante do que o mensageiro, né? A mensagem vai triunfar, vai ser levada. E ela foi levada até a mim, até você, e hoje está sendo levado, ou já foi, né? Eu falo hoje também, de novo, está sendo levado até você que está assistindo. Então, a mensagem está sendo levada, amém por isso, né? A mensagem está sempre sendo levada. A gente tem que deixar bem claro que o triunfo aqui não é como um filme de mocinho e bandido, né? Que o mocinho sempre vence, né? Aqui, muitas vezes, os líderes que pregaram a palavra de Deus, eles morreram fazendo isso. A gente viu aqui, a gente está fazendo... Recapitulando, né, se a gente for estudar minuciosamente, a gente ia demorar muito tempo. Muitos líderes foram queimados em praça pública. Então aí você que está me assistindo, fala assim, mas então não compensa servir a Deus para mim ser queimado em praça pública? Mas o triunfo não era para si. O triunfo era em levar a palavra de Deus para mim que estou aqui hoje e para você que me assiste. Porque se aqueles mártires não tivessem lutado pela verdade, hoje ela não teria chegado até nós. Então o triunfo é que a palavra chegue. É que Jesus chegue às pessoas e não na vida do pregador. Que muitas vezes, como o Walter comentou, a vida do pregador ceifou ali numa estaca queimando em chamas. Mas cada mártir queimado, a palavra de Deus se propagava cada vez mais. Sim, e olha que impressionante. De repente você pode pensar assim, né? E até é uma pergunta que eu vou lançar aqui daqui a pouco. Mas hoje a gente não sofre pressão por a minha vida não corre perigo, né? Falando entre aspectos humanos. Então, hoje está fácil. De certa maneira, ela está fácil. Eu quero fazer um pedido para você. Você que está assistindo aqui pelo YouTube ou pelas redes sociais, você também, apenas com alguns cliques aí, você pode compartilhar essa palavra. A gente acabou de falar sobre essas profecias que lá atrás, hoje elas servem para a gente aqui. Só que da mesma forma você também consegue compartilhar, curtir e propagar isso para mais pessoas. Porque, de repente, o que eu estou falando aqui, você pode pensar, não, mas para mim não está servindo porque eu não sofro perigo de vida. Mas cada indivíduo tem a sua característica ali, tem os seus problemas, tem as suas situações. Então, o que a gente pede para você? Curte, compartilha, porque essa palavra ela vai servir para outras pessoas. E eu tenho certeza também que, de alguma forma, ela vai servir para você também. Porque a palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, ela nunca volta vazia. Né? Ela é viva e eficaz. Né? Agora, voltando para a pergunta aqui. Como a gente pode explicar para as pessoas ou entender para nós mesmos? Se eu não sofro, porque o estudo aqui fala dos perseguidos ali, né? Mártires, né? Dos mártires. Hoje a gente não sofre, de repente, essa perseguição. Para a gente está mais fácil hoje? Como que vocês entendem? Eu acredito que hoje a gente está um pouquinho parado. A gente deveria pregar mais ainda a mensagem. Aqui eu vejo no primeiro parágrafo, aqui que fala assim, né, que sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece. A perseguição vem em seguida. E a pergunta que eu deixo em cima da sua pergunta, será que estamos sendo fiel realmente a Deus? Por isso não sendo perseguidos? A nossa perseguição hoje talvez seja diferente do que era na época, né?
Eu vejo que a nossa perseguição hoje talvez seja diferente, mas nós temos que testemunhar em todos os lugares que estamos. E muitas vezes, eu vejo que nós estamos sendo tímidos às vezes. Eu lendo essa lição, eu me senti meio envergonhado de ver o que o povo fez no passado pela verdade. Será que eu estou fazendo o mesmo pela verdade hoje? Porque como o Michael comentou, às vezes nós não estamos vendo o inimigo bater de frente conosco. Será que realmente nós estamos no caminho certo? Não estou falando que você está no caminho errado, mas é para você que me assiste refletir. Você tem que buscar mais a verdadeira verdade. Às vezes a verdade que você acredita não é realmente a palavra na íntegra. Porque se nós estamos na íntegra, na verdade, a palavra diz que Satanás se enfurece. E ele vai lutar conosco. De alguma forma você vai sentir. Então se você não está sentindo nenhum questionamento da parte do inimigo, talvez você não esteja realmente firmado na verdade. Eu ia acrescentar o seguinte, que hoje a perseguição ela não é mais um grupo, mas ela é individual. Aí alguns passam por perseguições, por dificuldades em momentos diferentes, né? E aí como você reage nesses momentos, né? Eu creio que a maioria das pessoas que, principalmente quando entra na igreja, ele tem que abandonar, às vezes, emprego, às vezes ele tem que abandonar amigos. Então, cada um tem ali, ou mesmo depois de um tempo que ele está na igreja, possa acontecer que ele tenha ali um convite para ir a algum lugar, alguma coisa, e ele vai ter que resistir. Então, a perseguição hoje em dia, Satanás está sendo mais astuto, né? Porque ele viu que daquela forma que ele fez ali... Mais sutil, né? Mais sutil. Daquela forma que ele fez, o resultado foi contrário. Em vez de a mensagem morrer, ela triunfou. E hoje ele tem trabalhado mais, assim, individualmente, com alguns, colocando dificuldade na vida de um, de outro. E aí a pessoa passa por uma dificuldade e ela imagina, só eu estou passando? Né? Só eu. E aí, como a gente disse aqui, a perseguição não existe hoje. Pode não estar existindo hoje na minha vida, mas pode estar existindo na vida de alguém que está ouvindo, né? De alguém que está na igreja. Por isso que eu até falo, se você tiver uma dificuldade, pode comentar aí, né? No YouTube ou em qualquer rede social que você estiver assistindo essa lição, comenta ali. E se você precisar de ajuda, pode pedir ali, olha, eu queria que alguém orasse por mim, me visitasse, pode comentar ali. Porque a gente não consegue saber a dificuldade que a pessoa está passando. Mas se você entrar em contato com a gente, falar alguma coisa, a gente vai tentar te ajudar. E orar, né, é um dos principais. E se você está sofrendo perseguição por causa da verdade, então, amém, né? Regozija nisso, porque a Bíblia diz, regozijai-vos, que você está passando perseguição por causa da fazer a vontade de Deus, amém por isso. Que a gente, como disse o irmão Luiz, às vezes a gente não está sendo perseguido porque a gente não está fazendo a vontade de Deus do jeito que deveria fazer. Então, que sirva de lição para a gente, né? Vamos fazer a vontade de Deus, testemunhar da vontade de Deus para que a gente... Não para que a gente possa ser perseguido. Deus não falou assim, olha, eu quero que você seja perseguido, mas se você for perseguido por causa disso, é um bom motivo. Sim, sim. E um desses motivos pode ser aqui o que a gente vai estudar aqui na parte de segunda-feira. A luz vence a escuridão. Porque onde tem luz, porque na verdade a luz, vou falar assim, ou a escuridão, vou falar, não, vou tornar esse ambiente escuro agora, vou apertar um interruptor. A gente consegue, apertando um interruptor, deixar esse ambiente escuro? Mais ou menos. Se for de dia. Se for de dia, não, né? Mas se tiver um lugar escuro e apertar um interruptor com uma luz, o que vai acontecer? Vai clarear. Vai clarear. Então, uma dessas maneiras de que a gente observa que realmente essa perseguição ela ocorre é quando você se torna luz em meio à escuridão. Mas essa luz que vence a escuridão, essa luz, vocês acham que é a minha luz? É a sua luz? É a sua luz? É uma luz própria, essa luz que vence essa escuridão? É a luz de Deus, né? Cristo ele é a verdade, ele é a luz, né? Ele é a luz que ilumina em lugares escuros. Então, e a gente pode ser, sim, não uma luz, mas um refletor da luz de Cristo, né? Pode ser uma pessoa que
manda a luz de Cristo, ou distribui a luz de Cristo a esse mundo que às vezes está em trevas, né? Então, essa luz, a gente pode ser um transmissor dessa luz de Cristo, que a gente seja um transmissor da luz de Cristo em todos os lugares. Isso que é importante, né? A gente ser um transmissor da luz de Cristo. Transmitir essa luz para que outras pessoas também possam transmitir a luz. E assim, é como uma pessoa que tem uma vela acesa e várias têm uma vela apagada, né? Então você vai acendendo a vela de cada um. Uma vela apagada, é como ele disse, uma lâmpada apagada não ilumina, mas que a gente possa aí transmitir, né? Passar a chama do Espírito Santo para cada pessoa, para que ela seja mais uma luz iluminando as trevas. E aí até que as trevas possam ser dissipadas totalmente. Aqui a lição de segunda-feira ela vai falar um pouco sobre a entrada, né, dos costumes pagãos dentro da igreja. Isso foi lá no passado e continua até hoje, né? O inimigo ele tem feito o quê? Ele planta, às vezes, pessoas dentro da igreja e essas pessoas elas vêm e não com o intuito de se converter, mas sim de trazer costumes pagãos para dentro da igreja. O inimigo faz isso. Como o Walter falou, lá no passado ele usou de violência. Hoje ele usa do quê? Sorrateiramente. Ele vai, pega uma pessoa, eu vou plantar lá dentro daquela igreja aquela pessoa, não para ela que se converta, mas para ela derrubar os outros. E aí entra a luz. Aquele que está realmente firmado na verdade, mesmo que seja o único aqui, como o Walter citou o costume da vela, o exemplo da vela. Se eu for realmente alguém firmado na verdade, por que a verdade ela não nos protege? Porque até eu citei aqui, hoje a gente tem muitos costumes de pessoas que, vamos dizer assim, não gostam muito de ler a palavra de Deus. Eu assisto a novela tal, que é da Bíblia. E eu estou amando assistir essa novela, ou filme, uma série, porque fala da Bíblia. Cuidado, nem todas seguem realmente a verdade. Eu tinha o costume eu sempre gostei de assistir filmes da morte de Jesus, da vida de Jesus, da Arca de Noé, mas desde lá do passado eu acompanhava assistindo, lendo a Bíblia, para que eu comparasse se o que está passando lá está na Bíblia. Faça isso você também. A gente viu que quem? Os valdenses faziam isso. A gente vê aqui na lição, os valdenses faziam isso. O Walter falou para mim, isso é verdade. Mas eu vou lá na Bíblia ver se o que o Walter falou para mim é verdade. O Michael falou para mim que isso é verdade. Eu vou na Bíblia para ver se isso é verdade. Então eu convido você a ser essa luz. A luz que busca a verdadeira chama, como o Walter comentou. Aonde é a verdadeira? Nós estamos aqui, com a igreja acesa. Mas a lâmpada não é fonte de luz. A fonte de luz é a energia que vem para alimentar. Então nós devemos buscar a fonte na verdadeira fonte que é Jesus. Aí nós vamos brilhar no meio dos outros. Quando essa falsa teoria entrar na igreja, nós temos que ser a luz para mostrar a verdadeira verdade. Sim, e não sei se foi um ponto de reflexão para vocês, mas o título diz que o título é Em Defesa da Verdade. Em defesa da verdade. Agora, como nós podemos, como cristãos, defender essa verdade? Nós temos que defender essa verdade como advogados? Defender, matar, morrer por essa... Morrer tudo bem, mas defender essa verdade como que eu posso dizer, com unhas e dentes, como um advogado que defende o seu cliente? O que vocês acham? Eu acho que a gente deve defender a verdade como uma testemunha dela, né? Uma parte dela. Então a gente deve... Fala assim, o evangelho transforma. Como é que eu posso provar que o evangelho transforma? Permitindo que o evangelho transforme a minha vida. Sabe, o apóstolo Paulo ele falou para Timóteo assim, olha, para ele aprender das Escrituras, ensinar as Escrituras para que mais pessoas pudessem ensinar. Então, antes de você ensinar para alguém, você precisa primeiro aprender e viver ela. Aprende, vive e ensina. Ensina através da sua vida, não através daquilo que você leu, né? Eu gosto sempre de falar, né? Uma diferença entre o que é história e o que é memória, né? História é o que você leu, memória é o que você viveu. Então, o cristianismo, a verdade, não deve ser uma história para nós, deve ser uma memória na minha vida. Eu devo ter vivido isso primeiro. Então, a gente defende a verdade quando a gente mostra, olha o que a verdade fez por mim, olha o que fez na minha vida.
Eu passei a ser uma pessoa mais controlada, mais amorosa, mais dedicada às coisas de Deus. Então eu falo, se você quer defender a verdade, você não defende a verdade dando bibliada nas pessoas, né? Mas sim mostrando o que a verdade fez na sua vida, o que Cristo transformou na sua vida, que Cristo possa transformar a minha e a sua vida de pouco em pouco, né? O apóstolo Paulo, eu gosto muito dele, que ele fala assim, que é igual o nascer do sol, né? Vai nascendo, ninguém se transforma do dia para a noite. Vai transformando de pouco em pouco, ou uma planta crescendo, né? Você não vê a planta hoje, você planta ela, amanhã ela tá gigante. Não, ela cresce. Algumas plantas crescem bem rápido, mas bem rápido vai ser 1 centímetro por dia, né? Isso vai ser muito rápido. Então, o crescimento, ele é gradual. À medida que você vai conhecendo, você vai modificando, se transformando e vai crescendo. Que nós possamos ser gigantes na fé, mas com um crescimento natural, né? E não de uma semente virar uma grande árvore. A gente tem que crescer naturalmente e ser, aí igual o Maico disse, né? Como é que a gente vai ser, então, um defensor da verdade? A gente vai defender a verdade com a nossa vida. E sabe que é muito bonito ver a história daquelas pessoas que morreram por Cristo. Mas antes de morrer por Cristo, elas viveram por Ele. Foram mortas porque viveram por Cristo. Elas não queriam morrer, elas queriam viver por Cristo. Mas, infelizmente, o diabo falou assim, não, vou cessar, essa vida por Cristo está testemunhando muito, vou cessar a vida delas. E até na morte delas, elas testemunharam também do amor de Cristo na vida delas. Ou seja, quando você tem uma vida ao lado de Cristo, mesmo que você morra, você está deixando um legado, né? Como foi falado na lição passada sobre o legado. Você está vivendo, mesmo na sua morte, você testemunha de Cristo. Então, o nosso exemplo, eu estou com a netinha de 2 meses e pouquinho lá, a gente vê o exemplo que ela toma na gente. Então, nós só vamos testemunhar do que nós vivemos. E quando você tem uma pessoa que está aprendendo, Paulo disse, para espelhar nele como ele fazia com Cristo. Então, se nós não estivermos ligados a Cristo, as pessoas vão olhar para nós e eles vão aprender o quê? De nós mesmos. Não vai agregar em nada para as pessoas. Então, eu tenho que estar ligado a Cristo, e aí sim eu vou propagar a verdade que é Cristo, não que está em mim, porque a minha verdade, hoje eu falo sempre, né? Muitas pessoas têm a verdade, eu tenho a minha verdade, o Walter tem a dele, você tem a sua, mas a verdadeira verdade é a que provém da verdadeira luz. Então eu tenho que estar ligado. O primeiro passo é eu estar ligado a Cristo. Aí a minha vida, né, como o Walter falou, vai testemunhar espontaneamente, né? Não vai ser obrigado eu falar, eu não preciso falar. A minha vida testifica de Jesus. Sim, sim. Eu achei interessante também essa colocação que vocês fizeram em relação a ter esse relacionamento com Deus, porque esse relacionamento com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos diz que ser fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida, né? Da vida eterna. Então, são promessas como essa que fazem a gente ter coragem para permanecer em pé, né? Porque sem promessas como essa que nós sabemos que se cumpriram, como que a gente vai ter coragem de permanecer em pé? Aqui a lição ela vem trazendo alguns exemplos, né? Os discípulos na prisão, né? Paulo falando que a gente precisa ser forte, mas não pela nossa força, na força do Senhor, né? E o Apocalipse dizendo ali que toma cuidado para ninguém tomar a sua coroa. Agora, para a gente ter coragem de permanecer em pé, a gente precisa ir a fundo e estudar a palavra de Deus, né? Agora, uma pergunta aqui. Como que a gente, porque como o Luiz falou, cada pessoa tem a sua verdade. Agora eu queria que vocês comentassem brevemente como que a gente pode falar para quem está nos assistindo ou para quem de repente está apenas nos ouvindo, como que essa pessoa ela pode estudar a palavra de Deus? Porque hoje cada um tem uma verdade. Como vocês conseguem brevemente falar se vocês pudessem falar para uma pessoa que está pegando um elevador ali e esse elevador está fechando, como vocês conseguiriam resumir para ela, assim, para ela entender essa mensagem e subir?
os valdenses, né? A lição cita muito os valdenses. Os valdenses, é engraçado que eles eram uma comunidade cristã, né? E eles foram assim, eles pregavam a Bíblia, pregavam a Bíblia Sagrada e pregavam o quê? Os ensinamentos verdadeiros da Bíblia, né? Salvação pela fé em Jesus Cristo, a não cobrança monetária pela salvação, a confissão dos pecados diretamente a Deus, né? Então eles pregavam isso. E aí eles foram proibidos de pregar e eles pegavam, faziam pequenos trechos da Bíblia, eles escreviam, né? Manualmente ali, os trechos da Bíblia, e eram distribuídos para as pessoas. Quando eles viam alguma pessoa assim, então eles tinham várias maneiras, né, de distribuir. Às vezes deixavam ali, perto onde a pessoa encontrava ali e tal, e eles tinham pequenos trechos da Bíblia para poder transformar o conhecimento daquelas pessoas. Hoje a gente tem a palavra de Deus completa. A Bíblia completa é o livro mais vendido é a Bíblia, né? Você encontra a Bíblia em vários lugares, né? E então, o que eu diria para uma pessoa, né? Para ela falar assim, como é que eu posso encontrar a verdade? A verdade você pode encontrar aqui. Isso aqui é o que Deus deixou, a carta de Deus para o ser humano. Deus deixou o que eu disser, como o irmão Luiz disse. Eu tenho uma verdade, o outro pode ter outra, mas a palavra de Deus vai ter a verdade completa. Então, através do estudo da palavra de Deus, a pessoa vai encontrar a verdade. Oração, pedir de Deus a inspiração do Espírito Santo e buscar na palavra de Deus a verdade. Buscar a instrução de Deus aqui na verdade, aqui na Bíblia. E se alguém for te ajudar, que a pessoa te ajude somente a encontrar os textos na palavra de Deus, né? E não a mudá-los, transformá-los, mas que ele possa te ensinar segundo o que diz a palavra de Deus. Não segundo a vontade dele, segundo o que ele pensa, o que ele imagina. Mas sempre a palavra de Deus deve ser. Então, se você tiver em dúvida sobre alguma coisa, você vai encontrar a resposta na palavra de Deus. É porque a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E como o Walter falou, quando você for estudar a palavra de Deus, sempre que em oração, pedindo que o mesmo Espírito que inspirou ela a ser escrita, o inspire a entendê-la. Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia como se fosse um livro normal. E a Bíblia não é um livro normal. Ela é algo inspirado por Deus. E nem todos entendem. Se você vai ler Apocalipse, por exemplo, tentando entender Apocalipse, quando eu conheci a palavra de Deus, eu fui ler Apocalipse, eu fiquei apavorado. Porque tem muitos símbolos, então você tem que estudar ela à luz do Espírito Santo. E eu achei interessante aqui na passagem de terça-feira, que fala que os valdenses, eles usavam o trabalho deles para pregar o evangelho. Eles eram mercadores. Mercador, o que é? Ele anda, né? Vendendo de porta em porta. Tem contato com muita gente. A gente tem aqui o Michael, que vende, né? Mas é vendedor. Eu fui vendedor muitos anos. E como vendedor, é onde você tem contato com pessoas de várias denominações, de várias etnias. E eles aproveitavam isso. Eles chegavam a se matricular em escolas só para pregar o evangelho. E hoje você às vezes me assiste aqui, você, né, de repente você é um adventista e está me assistindo, mas como eu faço para pregar o evangelho? Aonde você está? Se você é um aluno, pregue na sua faculdade. Se você é um mercador, aonde você estiver. Mas como que eu vou falar de Jesus? Fale o que ele fez na sua vida. É como o Walter falou, quando ele muda a minha vida, eu tenho que falar para os outros. Pregar o evangelho não é um bicho de sete cabeças, é falar o que Jesus fez na sua vida, era o que os valdenses faziam. Falava para as pessoas o que Jesus tinha feito na vida deles. Sim, e algo interessante também, que vocês comentaram aqui, que a Bíblia ela não é um livro comum. Né? Ela não é um livro. Primeiro que nós entendemos que quando a gente estuda, a gente lê a Bíblia, a gente está lendo ao lado do escritor, né? Do autor. Né? E a Bíblia ela é interessante também porque, por mais que você estude a palavra de Deus, você sempre encontra nela novos tesouros, né? E como a própria lição ela vem trazendo aqui sobre os reformadores, né? Aqueles mártires, essa verdade ela é como a estrela da manhã. Como que a estrela da manhã começa? Brilhando, né? Brilhando forte. Isso, e aí ela vai brilhando, ela vai brilhando, ela vai iluminando, ela vai iluminando. Agora,
você conhece a verdade. Essa verdade ela é uma luz que ilumina. Como seria eu sendo conhecedor da verdade, uma luz que ilumina, como aquele refletor, como um desses refletores, e eu simplesmente jogar na cara de alguém essa luz? Que diz que se você pegar uma pessoa que está há muito tempo sem ver luz e você colocar ela na exposição da luz, certamente ela vai perder a visão, né? E a palavra de Deus, acho que o Walter comentou, né? Não é sair dando bibliada na cabeça das pessoas, é você mostrar ela pouco a pouco, né? Aqui fala que esses reformadores, eles tinham a luz, mas não tinham a luz que nós temos hoje. Por quê? Porque Deus mostrou para eles o que eles podiam suportar. E nós hoje ainda não temos toda a luz, ainda tem mais a aprender. Então nós temos que ir pouco a pouco. É como escavar, né? O Maicon comentou. Você vai escavar para achar um tesouro, você não chega lá e acha o tesouro de imediato. Você vai escavando minuciosamente. Não acha na superfície. Não. Então você vai escavando. A palavra de Deus é assim, você tem que ir escavando ela, lendo, saboreando. É como você comer uma comida que você gosta. Se você pegar um prato de comida e comer tudo, não vai fazer mal. Mas quando você saboreia ela, ela se torna doce. E a Bíblia é assim, ela tem que ser saboreada pouco a pouco, para que você vá adquirindo conhecimento, vá adquirindo luz, sem que essa luz te tire o entendimento. A luz ela é para ir adquirindo pouco a pouco. Por isso que nós vamos saboreando ela aos poucos, e essa luz vai se tornando cada vez mais clara. E ao momento que ela se torna clara para nós, nós podemos passar a outros. A estrela da manhã, a gente pode tirar muitas... as palavras de Deus, elas são eternas, né? Ela é eterna. Os preceitos de Deus são eternos. E eternos com ação salvadora. A salvação também é eterna. Então, a gente tem que levar as pessoas a conhecer assim, olha, começar com o verso áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí depois vai abrangindo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, a Bíblia, você não vai começar a conhecê-la totalmente de uma vez só que você pega ela na mão, né? Você vai conhecer aos poucos e ela vai transformar a sua vida. E essa alegria da transformação, ela vai fazer com que você queira transformar também a vida das pessoas que você ama. Pode ver que quando a pessoa ela conhece a salvação, ela quer levar para quem primeiro? Para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho. André fez isso, né? Levar pro irmão. Isso, eles querem levar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, porque é uma coisa importante, uma coisa boa. Então, aí depois você vai falando, não, mas não é só meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho que merece. Porque Deus veio para salvar o mundo. E lá no verso, né, até eu ia comentar na hora lá, que fala assim, ó, para que todo aquele que nele crê, todas as pessoas. Então, a Bíblia foi feita para que todas as pessoas tenham salvação. Então, a gente levar para todas as pessoas. Que você, se você já conhece, você possa levar para outro. Por isso que a gente falou aqui, compartilha essa lição para que outro tenha também acesso, um que ainda não conhece. E se você ainda não conhece, você vai passar a conhecer. Tome gosto em estudar a palavra de Deus, sabe? Depois que o pecado entrou no mundo, a gente já nasce com gosto pelas coisas ruins, né? Sim. Tome gosto pelas coisas boas. Se esforce, né? E depois que você experimentar o que é bom, você vai ver que o que é bom é melhor do que o ruim, né? Então você vai começar a gostar tanto que você vai falar assim, gente, como eu consegui viver tanto tempo sem conhecer o que é bom, né? Que a gente possa aí dedicar nossa vida a conhecer a palavra de Deus. Concluindo o que o Walter falou, diz aqui que o estudo da Bíblia enobrece todo o pensamento, sentimento e inspiração, como nenhum outro estudo consegue fazer. Ele dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem, fortaleza, aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. Ou seja, em nenhum outro livro você vai encontrar essa satisfação, ao contrário, né? Você vai ler na Bíblia, você vai encontrar tudo isso, isso vai mudando você aos poucos. Como no começo, acho que o Walter comentou, né? Se você era uma pessoa explosiva, você se torna uma pessoa calma, e você vai mudando gradualmente ao momento que você vai se aperfeiçoando mais nas Sagradas Escrituras. Sim, mas sabe uma característica que a gente consegue ver na Bíblia? Uma característica assim,
que eu acredito que seja para todas as pessoas que têm contato e que se aprofundam, que a pessoa ela se anima pela esperança. Existem muitos livros de autoajuda, existem muitos livros assim. Hoje é grande, né? O acesso que nós temos, né? Hoje, para a gente ter qualquer tipo de livro, a gente precisa ir na biblioteca. Eu ainda sou, do meu tempo de jovem, biblioteca, vai lá, não tinha ainda. Eu sou da transição entre o físico e digital. Mas alguns livros podem até te trazer uma esperança momentânea, mas a Bíblia, o estudo da palavra, ela traz uma esperança que é diferente, né? Eu quando eu comecei a conhecer mais a fundo a palavra de Deus, né? Então até quando eu era pequeno eu ia à igreja, né? Meu pai me levava na igreja, tal. Mas para mim a igreja ainda era uma coisa assim, uma reunião. Aí quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, eu falo que essa foi a principal mudança na minha vida. Por exemplo, como eu nasci num lar de princípios cristãos, eu não bebia, eu não fumava. Algumas pessoas dizem assim, não, eu conheci a Bíblia e aprendi que não devia fumar, não devia beber, não devia participar de reuniões, né, mundanas. Então eu não bebia, não fumava, não ia em grandes festas, tal. Mas a principal e mais importante mudança que teve na minha vida foi conhecer a vida eterna. Né? A vida eterna. E as pessoas, o que você vai ganhar conhecendo a palavra de Deus? Eu vou ficar mais rico, eu vou ficar mais bonito, Não, você vai conhecer a vida eterna. Né? Essa é o grande, a boa nova, o evangelho. Né? É a vida eterna. Saber que todos nós vamos morrer um dia. E saber que mesmo que você morrer, aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá, você saber que você tem vida eterna. Então, isso é o que animava e dava esperanças. Por que a gente não vai pregar o evangelho da vida eterna? Sabe que tem uma historinha que ela é assim, ela é bem simplesinha, mas ela faz a gente pensar, né? Um missionário foi a uma tribo indígena e pregou sobre a vida eterna, sobre a salvação. E o índio aceitou e falou, nossa, que legal, né? Meus antepassados morreram e nunca falaram para mim que depois que eu morresse, eu ia ressuscitar e viver eternamente, né? A gente pensava que morreu, acabou, né? Aí eu gostei, diz, vamos pregar isso para uma tribo vizinha. E foram pregar na tribo vizinha. Só que a tribo vizinha era uma tribo de canibais, né? E eles não aceitaram a pregação. E aí eles prenderam o índio e o missionário. E aí o missionário não sabia falar o dialeto daquela tribo e perguntou para o índio, escuta, o que eles estão falando? Que eles estão conversando entre eles ali? Olha, eles estão falando uma coisa que me deixou muito feliz. E aí o missionário falou que vão soltar a gente? Não, falou que vão matar a gente. E você ficou feliz? Você não falou que a gente, depois que morre, tem vida eterna? Né? Então, muitos de nós vivemos como se não acreditássemos na vida eterna. Com medo de morrer, o que vai acontecer amanhã, está tendo uma notícia de uma guerra, e se essa guerra vier para o Brasil, né? Pode acontecer, eu vou morrer. A gente tem que viver crendo na vida eterna. A lição dessa semana falou sobre esse pessoal que passou pela perseguição. E muitos deles saíam pregando o evangelho sabendo que o risco de morrer era o quê? Enorme. Se pegar você pregando o evangelho, você vai morrer. Você falava, por causa disso nós não vamos pregar? Não, porque eu vou pregar, porque se eu morrer... Não que eles queriam morrer, mas eles tinham essa esperança. Se eu morrer, eu tenho a vida eterna. Sabe, a gente tem que viver crendo na vida eterna. Às vezes a gente prega, a gente é um cristão, mas a gente não acredita na vida eterna. Sabe? Uma vez um pregador perguntou para um diretor de teatro por que os teatros enchiam mais do que as igrejas. E aí o diretor de teatro falou assim, sabe por quê? Porque a gente prega mentira como se fosse verdade. Eles vão lá na frente, quando eles fazem uma cena que eles morrem, eles caem, se estribucham, parece... Quando eles dão risada de alegria, eles riem bem alto. E aí, tudo que é mentira, eles fazem parecendo que é verdade.
e falou, e vocês pregam lá no púlpito a verdade parecendo que é mentira. Vocês falam assim, eu estou tão feliz com a vida eterna, e o cara não está feliz, ele fala aquilo com uma cara de que não acredita. Então, nós temos que acreditar naquilo que a gente prega. Ou então, para de pregar. Se você não acredita em vida eterna, não prega de vida eterna, né? Você não acredita. Se alguém te convidar para pregar de vida eterna e você não acredita, você fala, não posso pregar porque eu não acredito. Então, a gente tem que acreditar. Esperança não é a gente está esperando ter vida eterna. A gente tem certeza que tem, só está esperando ela chegar. Não é falar assim, estou esperando para ver se eu tenho vida eterna. Não, tenho certeza que eu tenho. Só estou esperando o dia que ela vai chegar. Né? Não é esperando, não é como esperar. Tem pessoa que joga eu não jogo, né? Mas tem pessoa que joga na loteria esperando ganhar. Mas sabe que é muito difícil, né? Alguém que joga ganhar, né? É muito difícil. Eu acho que é mais difícil eu que não jogo ganhar. Mas alguém que joga, mesmo quem joga, se ele for ver lá, a probabilidade é muito pequena dele ganhar. Então ele fala assim, eu tenho esperança de um dia ganhar. Não, a gente que crê na vida eterna, a gente não tem esperança de viver eternamente, tem certeza. A gente só está esperando o dia. Não é que a gente fala assim, não, eu estou esperando ver se eu vou viver eternamente. Não, eu vou viver eternamente. Só estou esperando o dia da vida eterna. Então que a gente possa ter essa certeza, esperança não seja esperar, mas seja ter certeza da vida eterna. Concluindo com o que o Walter falou, eu vejo que animados pela esperança aqui, é a nossa vida ser uma vida alegre. É como o Walter comentou, né? Hoje, às vezes, nós como cristãos, a pessoa fala assim, e aí, como vai a família? Tá tudo bem, mas com desânimo danado. Então eu vejo que nós temos que ser... Eu ganhei um CD uma vez do Stina, ele falava que ser cristão é ser alegre, não é você viver cabisbaixo e triste. E hoje, às vezes, nós pensamos que ser cristão é você viver triste, cabisbaixo, você não pode comemorar. Não, ser cristão é ser alegre, mesmo em meio às provações. Não que você vai ficar alegre com as coisas, com as tragédias, mas em meio às tragédias da vida, você vai ser alegre. Por quê? Porque você tem certeza que um dia, mesmo que você morra aqui, você tem vida eterna. Então, a nossa vida diária como cristão tem que ser uma vida alegre, uma vida fervorosa, porque as pessoas ao nosso redor, eles têm que ver, não, essa pessoa, nada abala ela. Ela está lá com o filho internado, a mãe doente, o pai doente, mas nada abala ela. Ela não está alegre porque o pai está doente, mas ele está alegre porque ele tem um Jesus que sustenta ele. Amém. Então, essa tem que ser a vivência do cristão. Ser alegre. Não tá? É um hino que fala, né? Sempre alegre é o viver do bom cristão. E muitas vezes nós não estamos vivendo assim hoje. E aí nós não ficamos animados pela esperança de Cristo. Porque Cristo deu as promessas. E muitas vezes nós não acreditamos nela. Então, eu vejo que, para nós encerrarmos, nosso tempo já acabou do nosso bate-papo, a vivência do povo naquela época, eles sabiam a sentença de morte que tinham, mas eles não se deixavam abater. Então isso deve servir para nós hoje. Mesmo sabendo que nós tenhamos um dia uma sentença de morte, isso não nos deve deixar abater. Nós devemos transparecer alegria, mesmo para os nossos entes queridos, para os nossos filhos, nossos netos, eles devem ver em nós algo de alegria, para eles terem o prazer de servir a Cristo também. Sim, sim. E a gente pode comparar como uma luta de boxe. Você vê a luta de boxe, né? Já começa o round lá, eles começam lá a lutar. O perdedor é aquele que toma um golpe e cai? O que vocês acham? Não, né? O perdedor é aquele que não levanta. Passou os 10 segundos lá, não levanta. E a vida do cristão, a nossa vida é assim também. Todos esses mártires, e nós, cada um de nós aqui, em determinadas proporções, a gente também vai tomar golpe e vai cair. Só que qual que é a essência? Não ficar caído. Não ficar caído. Só que como que a gente consegue não ficar caído? É através das nossas forças? Não. É através do que a gente viu hoje aqui. A palavra de Deus. É só através da palavra de Deus que você vai conseguir se levantar. E essa mensagem aqui é para você. E eu vou pedir mais uma vez. Nós já estamos encerrando. Se você gostou do que a gente conversou aqui, todos os comentários, curte, compartilha nas suas redes sociais. E eu tenho certeza de que, assim como essa lição,
tudo que a gente estudou aqui foi uma bênção para você, eu tenho certeza também que isso pode ser e vai ser bênção para todas as pessoas da tua família e todo o seu círculo de amizade. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos que estão nos vendo aqui e te espero para a próxima lição.